Olá, meu povo, boa tarde. Mais uma aula de biologia, tá? Dessa vez é corrigindo as atividades de ontem, né? Sobre aquele vídeo, a descoberta do DNA. Quem não viu ainda, procura lá no grupo que vai achar, tá? Questionáriozinho bem rápido, de 15 questões com perguntas e respostas bem curtinhas, tá? A primeira pergunta fala assim: quais cientistas reproduziram a estrutura do DNA pela primeira vez e em qual ano? Gente, os cientistas foram o Francis Crick e o James Watson, tá? O ano foi 1957. A segunda questão: o que é o DNA? Primeiro, DNA é uma sigla para ácido desoxirribonucleico. O DNA ele é um composto orgânico, nas quais as moléculas, né? Suas moléculas, ela tem instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento, né, e o funcionamento do nosso corpo, do corpo dos seres vivos, tá? A terceira questão: qual é o formato do DNA? Gente, o DNA ele é formado por uma dupla fita de nucleotídeos, tá? Que são dispostas lado a lado e que são em formato de dupla hélice, ou seja, em formato espiral. Tipo aqueles arames de encadernar, né? Encadernar livro, eles são tipo uma molazinha, né, em forma de espiral. O DNA é mais ou menos dessa forma, não é tão achatadinho, ele é mais helicoidal mesmo. 4. Qual é a função do DNA? A principal função do DNA é armazenar e transmitir as nossas informações genéticas, tá, para os nossos descendentes. Ele é fundamental também, né, na síntese de proteínas, uma vez que ele contém as informações, né, que comandam a síntese de RNA, e o RNA coordena a produção das proteínas. 5. O que é o Projeto Genoma? O Projeto Genoma, gente, ele é um projeto internacional, tá? Que tinha o objetivo de mapear o genoma humano e identificar, né, os nucleotídeos que compõem o corpo humano. Eles conseguiram, né, atingir esse objetivo, né, que eles mapearam o genoma humano completo, mas ainda tem muito mais pela frente. Sexta questão: o que é a engenharia genética? É um ramo, né, da genética. É um conjunto de técnicas que são usadas para manipular os genes, né? Ou seja, aquele pedacinho ali de DNA. Engloba diversos tipos de conhecimentos científicos, como a própria genética, a biologia molecular e a bioquímica também. É usada principalmente para manipulação, né, de material genético, melhoramento genético. 7. Quantos genes há no corpo de um ser humano aproximadamente? No corpo de um ser humano vai ser milhões, trilhões e olhe lá, muito mais, tá? Mas dentro de cada célula, né, visto que a gente é formado por trilhões de células, dentro de cada célula do nosso corpo tem basicamente 20, 25 mil genes, 30 mil, depende muito, tá? 8. O que é um cromossomo? Gente, o cromossomo, ele é uma cadeia inteira de DNA. Vocês imaginem o cromossomo como um livro. Aí o DNA é um capítulo de um livro
e o gene é uma folha, tá? O cromossomo, ele é uma cadeia inteira de DNA. Nós, seres humanos, temos 23 pares de cromossomos, tá? Ao todo são 46 cromossomos, 23 vindos da nossa mãe e 23 vindos do nosso pai. Dá 46 e fazendo em pares, dá 23 pares de cromossomo. Nona questão. Quais são as bases nitrogenadas do DNA? Então, se o cromossomo é o livro e o DNA é o capítulo, né? O capítulo de um livro. E o gene é uma folha, as bases nitrogenadas vão ser as letras dessa folha, tá? Vão ser, são os componentes que vão formar os genes, tá? Um conjunto de bases nitrogenadas, uma sequência de bases nitrogenadas vão formar os genes. E quais são esses genes? E quais são essas bases nos seres humanos? É a adenina, a guanina, a citosina e a timina. 10. Qual a contribuição de Rosalind Franklin na descoberta da estrutura do DNA? A gente viu lá na primeira questão que quem demonstrou pela primeira vez como é a estrutura do DNA foi o Francis Crick e o James Watson, né? Em 1953. Mas o que vocês não sabem é que essa mulher, essa cientista, a Rosalind Franklin, foi ela, né? Ela era uma pioneira na biologia molecular. Ela era biofísica também, ela era britânica. E ela deu uma grande contribuição porque ela conseguiu a foto, né, de um raio-x de um fragmento de DNA que mostrava, né, mais ou menos como é que era o formato, né, o formato helicoidal do DNA. E a partir dessa foto que ela tirou, foi que esses dois cientistas que ficaram famosos e ganharam o prêmio Nobel, né, foi que eles conseguiram fazer a estrutura, a partir dessa foto, desse raio-x, desse DNA, tá? Então, foi essa a contribuição dela. Ela não ficou muito conhecida, né? Mas ela ganhou depois, né, o título póstumo de mãe do DNA, visto que ela morreu anos depois, né? Morreu muito nova, 58 anos, mais ou menos, com câncer. Então, a contribuição dela foi essa, né? Ela bateu uma foto, né, do raio-x de um DNA que formava numa posição que mostrava mais ou menos como era o formato do DNA. Questão 11. No mundo animal, qual a espécie mais semelhante à nossa geneticamente? Ou seja, qual é a espécie de animal mais semelhante a nós, seres humanos? Gente, pesquisas, né? Várias pesquisas, elas revelam que é o chimpanzé, tá? Ele tem cerca de 98% de semelhança com nós, seres humanos. 12. O que é genômica? A genômica, ela é um ramo, tá? É uma parte, é uma especialidade da genética que estuda o genoma completo de um organismo, de um ser vivo. Ela é uma ciência que se dedica a determinar a sequência completa do DNA de organismos, ou pelo menos o mapeamento, né, de uma escala genética menor. Ou seja, a genômica, o objetivo dela é mapear geneticamente vários tipos de seres vivos, porque apesar de ser o mesmo DNA, cada ser vivo ele é um pouco diferente. Então, a genômica, ela faz esse mapeamento. 13. Qual o avanço para a síndrome de Down conseguida no projeto Genoma Humano? Isso aí vocês iriam encontrar lá naquele vídeo que eu passei, tá? Todas essas questões aí vocês encontrariam no vídeo também. E encontrariam com mais detalhe na internet, né? Se vocês fossem procurar. Mas essa 13, especialmente, foi do vídeo, tá? Com o projeto Genoma Humano,
há cerca de 10 anos atrás, os cientistas anunciaram que eles já conseguiriam, né? Eles já estavam conseguindo desligar em laboratório o cromossomo responsável pela síndrome de Down, ou seja, o cromossomo 21. E esse, né, era um grande passo, um passo muito importante para achar a cura da síndrome de Down, né? Isso há uma década atrás, mais ou menos. Hoje já deve estar mais avançado, né? Eu espero que esteja, porque seria uma descoberta muito importante, que revolucionaria muito o campo da ciência.